Eu não resisto. Não, bom, iniciou a gravação. Tá. Vou fazer a... Você quer ler alguma parte? Eu vou ler uma página aqui. É do livro Pronto Socorro, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Assunto de lei. Nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te. Nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, traçamos o próprio caminho. Os companheiros de nossa estrada são fragmentos de que se nos constituirá o próprio futuro. Esses apontamentos pertencem à lei. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ter um pouco mais da tua luz, que essa luz não ilumine somente nosso cérebro, mas também o nosso coração. Saibamos usá-la com toda razão e sentimentos. Pedimos por todos aqueles que estão nesse grupo, nesse esforço quase que diário de compreender as suas palavras, o seu evangelho. Pedimos que o Senhor abençoe a todos, estejam onde estiverem. Aqueles que virão, aqueles que não virão, que possam todos eles receber todas essas emanações de paz, de amor, de serenidade que emanam de ti, Senhor. Mas que não fique somente preso em nosso grupo essas vibrações. Por todos aqueles que muito precisam de ti. Muitos, Senhor. Talvez mais 8 bilhões de encarnados e alguns bilhões de desencarnados. Todos nós precisamos muito de ti, Senhor. E agradecendo a sua atenção, a sua ajuda que dá a todos nós cada dia que se passa. E também pedimos aos amigos que estão nas nossas cabeças, parentes, vizinhos, no nosso dia a dia, que o Senhor possa também abençoá-los e ajudá-los, aqueles que mais precisam, que estão mais necessitados, não só de coisas materiais, mas também de ajudas emocional. Abençoe a é o que nós nos pedimos. E pedimos aos amigos espirituais aqui presentes que possam também nos ajudar na condução e interpretação desses que todos aqui tenham a mente bem iluminada para que possam realmente conseguir absorver o máximo. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, boa noite. Deus. Parece que materializou do. Prece forte a sua, hein? Boa noite, Boa noite, Consuelo. Sr. Roberto, a Frânia, a Elisa, boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Boa noite, São a Frânio, Elisa, Consuelo, boa noite a todos que aqui estão e que ainda chegarão, que tenhamos uma noite de muita paz, muito estudo. Que assim seja. A pressa é fácil. Não sei se chegou aqui no teto do apartamento. O pé direito aqui é baixo, viu? Sim, mas segundo Emmanuel nos fala, dependendo do nosso coração e da nossa mente, passa do teto da nossa casa, senão fica preso no teto da nossa casa. Aí é contigo mesmo, Frânia. A responsabilidade é só tua, não é do teto, não. Exatamente. Responsabilidade é uma palavra que me preocupa sempre. Isso aí é coisa do Emmanuel. O Emmanuel é que fala. O Emmanuel é que fala. Bom, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, estamos no capítulo 21, né? No item 3, né? Isso. Exatamente.
Estava meio perdido, pedi ajuda a Elisa, mas depois eu fui procurar os estudos e vi que era capítulo 21, item 3. Não deu tempo nem de eu responder. Porque eu estava procurando, Elisa, falei com você e estava procurando. Sabe como é aquela comunidade de pessoa idosa, né? Não, Então, eu não tinha visto porque eu estava deitada com bolsa de água quente aqui na perna. Aí teve uma hora que eu parei e olhei para ver se tinha alguma coisa e estava lá e eu ia levantar naquela hora para pegar o livro, para olhar. o idoso sempre se acomoda um pouquinho, mas eu já tinha achado. Já. É isso. Então, o estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 21, no item 3. Podemos? Podemos. Por mim, pode. Item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5 e 11. 11, 13, 23 e 24. Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Caramba, todos os evangelistas fazem citações sobre principalmente esse tema, né? Olha, versículos, vários versículos de 3 evangelistas. A importância do fato. Então, nós já estudamos isso no capítulo 24 de Mateus, né? Sobre isso aí é o sermão profético, né? Exatamente. Tem uma parte do 25. Quando ele fala que muitos virão meu nome dizendo eu sou o Cristo, nós vemos muito isso hoje, está na moda, né? As pessoas, né, que conseguem um magnetismo legal, né? Ser uma boa oratória, influenciar muitas pessoas, formar grupos. Eu não falo só religiosos, não. A gente fala grupos em geral, né? Se colocando como se fosse, porque o Cristo aqui nesse sentido aqui, nós temos que ver ele como que, digamos, entre aspas, o Salvador. Salvador quer dizer o quê? O libertador. E libertador, né, é aquele que vai no sentido de libertar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso intelecto e principalmente elevar os nossos sentimentos. Esse será o libertador, que vai nos libertar de todo o quê? Os nossos vícios, imperfeições, paixões, etc. Né? Que cresçamos o máximo possível em cada reencarnação. Mas muitos virão em seu nome. Você não vai falar, eu sou o Cristo, não, não é bem isso, não. Né? Eu estou aqui, que eu tenho boas ideias, me aconselhar e cria-se grupos, e nós vamos vendo. Eu gosto muito de uma frase que o John Lennon falou, não me lembro o ano, 69, 70, sei lá, eu era muito moleque, né? Mas na época eu não entendi não, tá? Depois, tá que ele fala, acho que quando eles ganharam o título de ser da rainha, né, da Inglaterra, né, foram condecorados, né, o John Lennon falou, hoje nós somos mais famosos que o Cristo. Até hoje isso dá um falatório tremendo. E é mais ou menos isso. Ele não quis se colocar no lugar do Cristo, nem ser melhor que o Cristo, não. Ele quis mostrar uma coisa que é mais ou menos isso aí para a gente, de falso profeta.
Porque era mais fácil uma criança, né, um adulto, conhecer uma música dos Beatles do que conhecer uma parábola do Cristo, um pensamento do Cristo. Tá? Porque aparecem esses sistemas no meio, né? Esses sistemas criados por pessoas que realmente escondem a verdade, escondem a realidade. Porque são sistemas materialistas que querem que assim o milagre, o rápido, para que as pessoas, né, consigam alcançar algo. Então, isso aí ele já falou, né? Cuidado com isso, porque nós nos afastamos da verdade. Né? É isso que hoje acontece, essa massificação, as empresas procuram justamente atacar o ponto fraco da massa, nós estamos inclusos, né? Para quê? Para colocar os seus produtos, o seu, né, como o melhor. E assim são várias pessoas. A gente abre a internet hoje que tem de curso de autoajuda, né? Tanta coisa importante. E você abre um curso desse, você não vê falando no Cristo um único momento. Não vê acompanhando a ideia, não falo nem falar, não. Quando eu falo falar do Cristo, é assim, a ideia do Cristo. A gente não vê, não escuta nesses cursos de. Não só autoajuda, há vários outros cursos por aí, né? Então, né, e falo, eu sou o Cristo, e seduzirão aos muitos. As pessoas acreditam nisso. Se sentem necessidade de acreditar em algo. Quem já estudou sobre Consuelo, que deve saber bem disso, sobre a questão do mito. As pessoas querem construir um mito, precisam de um mito para preencher aquelas lacunas, tá? Que elas não conseguem, justamente por não acompanhar o Cristo. Tá? Assim, as respostas, o consolo, o esclarecimento, o porquê. Aí vem os mitos, são criados mitos, tá? Para substituir essas lacunas que tem dentro de cada um de nós. Né? Alguém quer comentar algo sobre isso aí? Nós podemos entender isso aí de uma outra maneira também. Não são só os políticos que legislam em causa própria. Legislam em causa própria aqueles que têm seus interesses pessoais em transformar isso aí, né, a favor de ganhos de uma série de coisas, né? Exatamente, em todas as áreas. Todas as áreas, infelizmente é isso, né? É que a gente não. Se a gente for procurar cada área, a gente vai ver um ponto algo a respeito disso aí. Não é só os Sim. políticos. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Um dia desse eu abri aqui o Face, tem um cara com um milagre aí, né? Negócio de câncer. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas eu não ouvi, gente. Não ouvi. Se acontecer depois, vai dar na notícia, vai dar nos jornais, vai aparecer tudo que é lado. Eu espero, eu tenho paciência de chegar a essa notícia por meios confiáveis. Né? E cada uma que a gente vai escutar. O senhor falou, por exemplo, de política, estou dando exemplo da área médica. Às vezes o cara nem médico é. Exatamente. Né? E aí vai, e aí vai. Então, são os falsos cristos. São as pessoas que chegam e realmente atrapalham a vida de outras que confiam nisso, acreditam naquilo, porque estão procurando algo para acreditar. Não estão procurando no lugar certo. Mas se estivesse sentado segunda, quarta e sexta, talvez a chance, não sei se é o lugar certo, mas pelo menos está passando por perto, né? Está procurando, né? Bom, na nossa concepção, é o lugar certo, né? No nosso pensamento, na nossa ideia, é o lugar certo. Nós não estamos recebendo influências de falsos cristos, de outros cristos, porque os livros, Kardec e os espíritos, bons espíritos, não deixam que isso chegue até as nossas cabeças. Né? Depois ele fala aqui, porque abundará a iniquidade, ou seja, a injustiça, é o que nós temos hoje. A injustiça domina, não é a justiça, né? É as coisas erradas que nós vemos.
A injustiça, né? E a caridade verá, isso mesmo. Vou ajudar por quê? Vou fazer por quê? Pô, procurei ajudar fulano, mas pô, não me deu isso. Quer dizer, quando a gente fala em caridade, não é somente o material, não, também a entrega, né, do pessoal, né? Ajudar também em palavras, conselhos, estar junto, né, chegar junto, etc. Né? Mas aquele que persevera até o fim, sai melhor. Olha só. Né? Vamos criar com isso. O cara, puxa vida, ajudei tanto o cara era criminoso, consegui tirar, mas voltou para o crime. Então não é assim. Vamos ajudá-lo de novo. Já ajudei uma vez, agora ele que. Não, eu preciso de mais ajuda. Desde que eu li a historinha A Amizade Real, do livro Alvorada Cristã do Neo Lúcio, do Chico Xavier, né? E o cara chega, já contei várias vezes essa história do dinheiro, né? Que o pai manda dar para um amigo antigo, e o filho chega lá, vê o amigo numa casinha simples, mas bem limpinha, os filhos bem vestidos e tal, chamou os vizinhos para tomar um café. Aí o rapaz não deu o dinheiro, que o pai tinha pedido a ele para entregar lá em Moço. O rapaz volta com o dinheiro para casa. Quando chega em casa, conta tudo para o pai que viu. Aí o pai já olha a seta e diz, você deu o dinheiro? E o rapaz fala, não, pai, não dei não. Aí o pai fala, você fez muito bem. Esse dinheiro é pouco para as necessidades deles agora. Se ele está chamando amigos para tomar café na casa dele, ele tem mais despesas. Dobra isso aí e leva lá amanhã. Tá? Essa aí é a moral da história. Aquele que precisa de ajuda, precisa de mais ajuda do que nós damos. Até sempre nós temos que pensar isso. Ele falhou, ele fracassou, temos que dar. Faz isso dentro de casa, nós não fazemos isso com os nossos filhos. Está fazendo em todo lugar, não é só dentro de casa, não. A família é grande. Nós estamos aprendendo isso também. Bom, alguém quer falar? Boa noite, Márcio. Finalmente você conseguiu entrar, hein? Parabéns. Márcia. Boa noite, Márcia. Parabéns. Seja bem-vindo. Aí no final ele fala aqui, né? Porque sobre os grandes falsos profetas, e coisas que farão grandes prodígios. Vou falar na área da mediunidade, um exemplo, tá? Teremos médios. No primeiro lugar, a mediunidade não pertence a religião nenhuma, a doutrina espírita, nada disso. A mediunidade, ela está em todos os lugares, tá? Existem pessoas com esse dom, essa ostensividade em qualquer lugar do planeta. Então não tem dom na mediunidade. Temos que primeiro compreender isso, né? E poderão fazer coisas que realmente vão seduzir mesmo as pessoas. Não, esse aí é o bambambam bam, bam mesmo, é o cara. Aí, de novo, a necessidade do mito, vou seguir. Né? E aí Jesus fala, ao ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. Por quê? Já comentamos várias vezes, o escolhido não é aquele, é o seu Roberto, é o Márcio, é a Elisa, não. O escolhido é aquele que se coloca na situação, na condição de poder ser escolhido. Tem mérito, já trabalhou, já se esforçou, já passou por diversas dificuldades, se fortaleceu. Tá? Sim, aí sim, os espíritos amigos, olha, vamos chamar o fulano que nele nós podemos confiar, podemos acreditar nele. Ele já está preparado para, né, o trabalho, a missão, a cooperação. Nós vemos muito isso nos livros espíritas. O Missionário da Luz é um livro que fala bem legal, não me lembro o capítulo é o 7, que eles foram atender o Antônio, né? E precisavam de alguém para doar o fluido, né? Animal, algum encarnado de desdobramento. E falaram logo, vamos procurar o Afonso, que o Afonso está preparado, que ele já está acostumado com isso. O Afonso foi o escolhido. Mas por que o Afonso foi escolhido? Que ele já estava em condições dessa situação. Mas os próprios escolhidos não se devem seduzir por isso, já se prepararam. Tá? Estão realmente prontos para. Né? É uma prova que, com dificuldade ou não, já consegue passar. Basta ter vontade.
esforço, dedicação e vontade. Bom, isso aqui foi um recado do Cristo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Comentar? Seu Roberto, Elisa, Consuelo, Márcio? Alguém foi escolhido? Eu acho que houve uma eleição, não me chamaram, que eu não botei meu nome lá, eu não fui escolhido ainda. Para não votar em mim. Eu acho que não fui nem achado, quanto mais escolhido. Isso é o Marco Aurélio que fala, né? Que tem livro que vem escrito Os Eleitos, né? O Marco Aurélio fala, olha, eu nem sabia que teve eleição, quer dizer, eu não posso ser eleito porque eu não me candidatei. Ai, só o Marco Aurélio meu, né? Vamos lá. Podemos? Frânio, podemos? Não estou te ouvindo. Não. Vocês estão... Ele está se... O Afrânio está sem som. Eu estava pensando que era eu, cara. Ninguém falava Não, o Afrânio nada. está sem som. O Afrânio está sem som. Não está com mudo ativado, não. Só está com mau contato mesmo. Tá com mau contato. Pelo barulho do microfonezinho dele, tá com mau contato. Melhorou agora? Melhorou. Agora sim. Esse telefone tem que aposentar. A gente tem que trabalhar mais 10 anos de trabalho forçado. Então continua sendo mediador do estudo. Item 4, missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, e dizem que foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. É o que nós falamos no início. Profeta, nesse caso aí, o sentido é muito amplo. Tá? Como fala lá, né? No homem, né? Deus diz de todo enviado de Deus com a missão de destruir os homens. Tá? Destruir os homens. Então, a partir do momento que a gente se coloca na posição de destruir os homens, o grupo, por menor que seja, dentro do sentido, né? Dessa alegoria aí do ensinamento de Jesus, nós somos profetas. Nós somos mediadores, intermediários. Porque, apesar de não fazer predições, não ser um médium ostensivo, logicamente, alguns espíritos vão nos intuir, vão nos ajudar, nos passar para nós o que tem que ser falado para o grupo. Tá? Então, nós já vamos ver que o profeta, já está falando aqui, missão dos profetas. Então, a missão, no Espiritismo, nós chamamos os missionários. Né? Nós tiramos a palavra profeta porque é independente de mediunidade. A pessoa liga muito a palavra profeta à mediunidade. E naquela época, né, quando os profetas vieram realmente, né, Isaías previu
Jeremias previu que se Israel entrasse em guerra com a Síria, ia ser derrotada, né? Fez um exército de bonequinho lá de barro, mostrando o que aconteceria. Quer dizer, havia essas predições para que ajudasse aquele povo, né? Um povinho brabo, aquele povo, né? Lá, os judeus daquela época, né? E até hoje estão brigando por aí, né? Diga-se de passagem, ainda continuam brigando por aí. Então, havia predições para que não se. O profeta tem a missão de trazer um fato, algo, né, que não deve acontecer. Não deve acontecer. Só que lá naquele povo acontecia todas as predições, né? Isaías fala muito sobre o Cristo. Muito, muito, muito. E tudo que Isaías falou aconteceu com Jesus. Tudo. Cordeiro de Deus. Tudo. Então, aqui, tá, os espíritos estão desligando, tá, mediunidade, como é que fala? Predição, né? De, assim, digamos, desses profetas modernos hoje, tá? Digamos assim. Alguém quer falar algo? Então, vamos embora, Elisa. Eu acho que se fosse hoje em dia não seria diferente, né? Porque as pessoas querem predições para conhecer o futuro, mas não para evitar o futuro, para acontecer. E ela dizer assim, fulano previu que isso ia acontecer, entendeu? Tá? Aí, colocar. Olha o mito. É. Era bem assim que era, né? Exatamente. Sua Olha voz o mito. continua falhando na frente. Ainda vou mandar um Uber na casa dele levar um fone novo. Exatamente. Não tem problema, não. O problema é o aparelho mesmo. Aparelho, vai me desculpar, mas aparelho, nem com toda a amizade que a gente tem de tantos esses anos, dá pra ver. Eu estou emprestando dois. Eu tenho um em cada ouvido, eu te empresto outro. Agora? Não, ele não quer o fone, ele quer um telefone. Aí é diferente, né? É isso que eu tô falando, nem com toda a amizade de todos esses anos que a gente tem. Magalu, vamos comprar no Magalu, que está mais barato. Está ouvindo agora? Então, Sim, É. estamos. O problema é que eu não posso botar o outro telefone, que não para de tocar, é uma coisa impressionante. O pessoal acha que não tem família, não almoça, não janta, não dorme. É impressionante mesmo. Ainda há pouco eu estava com ele aqui, ele estava tocando, né, 7h10 da noite. Né, era um inquilino lá meu, né, para me fazer uma pergunta. 7h10 da noite, teve o dia inteiro do meu lado. Ele veio ligar para mim às 19h10. Porque eu boto ele aqui, vai atrapalhar o estudo. Por isso que eu uso esse aqui. Não atrapalha, né? Mas tem esse problema aí. Esse telefone ele é meu, assim, ele já toma as decisões sozinho e tem esse problema do som, né? Que ele está tarimbado já, está acostumado já com as suas ideias. Ele está evoluindo. Está evoluindo. Ele está evoluindo, tem que evoluir. Tá testando minha paciência. Isso que eu estou falando aqui, eu estou correspondendo. Tá. Bom, vamos lá, item 5. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível
haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a estas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Vamos ver então o que ele fala no segundo parágrafo, sobre o sentido racional. Aqui dentro que está falando, então o demônio tem o mesmo poder, né? Que os santos, né? Mas é bem assim. É bem assim. Em primeiro lugar, só lobo cai em armadilha de lobo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Quando nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir e fechamos as vistas para a razão, nós somos esse lobo, está tendo armadilha. Então há uma diferença. Há uma grande diferença. Tá? A questão do mistério, do vulgo, do milagre. Geralmente, na doutrina espírita, se utilizou de quê? Das mesas girantes. Se utilizou daquela do toque-toque lá, das pranchetas, etc. De vários modos, para chamar a atenção do povo. Depois São Luís vai falar isso no Livro dos Médiuns, lá naquele capítulo, se não me engano, né? 30 ou 31, dissertações espíritas. No item 17 e 18, ele fala que aquilo foi o ABC da doutrina. Mas se quiser continuar ela legal, siga a filosofia. Estava bem claro. Aí se Kardec ele pergunta, quer dizer que as reuniões, não, as reuniões têm seu valor. Mas seu valor dentro de quê? Do que os espíritos estão trazendo. Tá? E a gente, poxa, vai participar de uma reunião, que está todo mundo preocupado com bobagem, só vai vir o quê? Espíritos levianos. Mas eles farão prodígios, né, que realmente enganarão aqueles que querem isso, precisam disso. Está dando para entender, né, gente? Está dando só. Está dando. O que faz, o que leva a isso é a agitação da vida, a desilusão, a decepção política, decepção dos ricos com os pobres, várias decepções da humanidade que levam a humanidade a ir buscar essas coisas, a ir buscar esses falsos prodígios, esses falsos profetas. E esquecem de procurar analisar as coisas conforme devem ser analisadas. É aquela história da borracha com X. Né? Porque O misto que eles com estão passando. Exatamente. O que está sendo passado pelos falsos profetas são coisas que nós estamos vendo dentro do próprio espiritismo, mensagens, né? Em nome de Divaldo, de Chico, de outros mais, que não são bem analisadas. As mensagens chegam e são divulgadas imediatamente, não são analisadas, não são pensadas. É a vontade de desespero, a vontade que a humanidade tem de vencer dificuldades, de buscar soluções, e acreditam naquilo tudo que vão dizendo e aonde aquilo que você já falou anteriormente. Estão proliferando aí os falsos profetas, porque realmente a humanidade hoje está precisando que apareçam falsos profetas para dizer a eles que se ele, no quinto jogo da Mega Sena ele vai ganhar. Então, é isso que nós estamos acontecendo, é isso que nós estamos vendo. É o desespero da humanidade, a desilusão da humanidade, a falta de atenção com a humanidade, que não tem a mesma oportunidade que nós temos
de analisar, mesmo com as oportunidades que nós temos de analisar as coisas através dos livros que nos são passados pelos espíritos superiores, ainda existem espíritas recebendo mensagens em nome de Divaldo e transmitindo dentro dos grupos espíritas. É isso que está acontecendo. No meu modo de ver, é isso que está acontecendo. Falta realmente tranquilidade à humanidade, falta realmente fé, né, à humanidade para ter na consciência aquilo que realmente precisa ter. O senhor falou em casa espírita. Eu me lembro uma vez, não sabe, evangelização infantil, e ficava um grupo de pais. Aí nós estávamos falando. Era eu, no dia que estava fazendo aquele trabalhinho, né? Sobre uma questão do livro dos espíritos. E tinha uma mãe lá, caladinha, quietinha. Primeira oportunidade, né, ela parou o estudo, né, assim, deu uma parada, ela aproveitou e entrou com esse assunto. Poxa vida, meu filho hoje, nossa, como está levado o garoto. Fez tanta arte hoje lá em casa que o vizinho, não sei o que, começou a falar do filho. Não é por questão do conteúdo que estava sendo dado na aula, né? É questão que, para ela, naquele momento, o interesse dela era o filho. Ela queria encontrar outras mães para falar sobre os filhos, sobre a bagunça que o filho fez, né? O copo que quebrou, sei lá o que é. Tá? Então, é isso que acontece. Está acontecendo muito com mensagens espíritas, causas espíritas, histórias espíritas. Então, muitos espíritos se aproveitando, passando mensagens para essas criaturas que querem ouvir aquele assunto. Não interessa o assunto que realmente que é pertinente à doutrina da base, livros que complementam as aulas básicas, etc. Mas, né, estou dando um exemplo aqui, não culpo aquela senhora, pelo amor de Deus. Né, para ela, o momento dela era aquele, né, falar do filho, dos filhos, não era a doutrina. Então, mas aí que está o negócio. Chega alguém, falso, principalmente com más intenções, querendo aproveitar de algo. Né? Olha, se eu fizer um grupo para falar de bagunça de filho, eu vou ter não sei quantas mil visualizações no YouTube, vou começar a faturar com isso. É o que está acontecendo hoje. E cadê o Cristo? A gente estava falando do Cristo. Estudando o livro dos Espíritos, você falando do Cristo. Cadê o Cristo? Olha o que ele fala lá, né? Muitos dirão, eu sou o Cristo. Vamos lá? Vamos lá. Para um vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prodígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Às vezes chegando, é o que nós estamos comentando aqui, né? Em todos os tempos, as pessoas se utilizam de todo o poder para enganar o outro, para usar desse pseudo-poder, a vida material. Só que No seu, ouvindo. hein? nós não estamos te ouvindo. No seu ambiente de trabalho, pela dificuldade das pessoas com as quais você lida, todo aquele que se intitular
trazer a palavra do Cristo, incentivá-los com falsidades, são bem aceitos. Aquilo, a humanidade está perdida, a humanidade está desprotegida, está se sentindo desprotegida, está se sentindo perdida. E aparece um camarada mais inteligente um pouco. Estou falando isso porque no ambiente seu de trabalho isso deve acontecer muito. A dificuldade que os seus companheiros de trabalho lá sentem, se aparecer um falso profeta, um falso Cristo, eles imediatamente vão atrás, formam uma fila e vão atrás, correndo em busca de alguma coisa que sirva, que seja de importante para eles. É a humanidade está perdida, está desamparada. Estão me ouvindo agora? Estamos. Então, vamos lá, Elisa. Isso aí, a comunidade realmente... Né? O Chico uma vez falou, ele chegou na cidade que tem lá em São Paulo, não me lembro nem, disse que tem muita gente recebendo nas ruas, né? Ele passando do carro, e Chico. E aí fala, Chico, tá vendo? Esse povo todo veio para te ver, todos querem ver você, gostam de você. Eles não, meu filho. Eles querem ver Jesus. É um tipo de mensageiro do mestre, né? Ele trazia a mensagem do mestre. Quer dizer, no fundo, é isso aí. É o desamparo, né? E o Cristo ampara, só que eles ainda não chegaram a essa conclusão. Não sei se vocês estão ouvindo, eu acho que tem um jogo hoje, tem uma gritaria aqui na minha rua, tremenda. Né? Aqui Vamos também lá. estão, aqui também estão. Já tá... Fala aí, Você vê que a humanidade fica tão sedenta de uma coisa excepcional, maravilhosa, assim, totalmente diferente de tudo que há, que venha salvar e acabar com todas as desgraças, com todos os desesperos e todas as angústias, que qualquer um que aparecer é louvado e é alçado assim ao mais alto nível, porque ele é o cara, ele é fulano de tal, ele é, entendeu? Falta para gente, mesmo nós que já estamos estudando, esclarecimento, né? Porque nós precisamos de mais e eles precisam de mais também, né? Porque É, as pessoas nunca... É aquilo que você falou no começo, o que o John Lennon falou, foi exatamente porque todo mundo sabia as frases das músicas do John Lennon, mas não sabia, né, uma parábola de Jesus, né, dos profetas não, dos seguidores de Jesus, trouxeram falando das narrativas de Jesus. Ninguém sabia, né? Nem quando você estuda catecismo você aprende, né? Vamos combinar que não aprendi nada nesse sentido. Mas o que falta realmente é esclarecimento, mas também não há busca pelo esclarecimento. São poucos que buscam esclarecimento, entendeu? exatamente. Elisa, a humanidade hoje está querendo o efeito imediato. Se nós chegarmos com essa conversa que você acabou de expor agora, procurando orientar pelo conhecimento que a gente tem, muito embora pouco, mas sempre tem algum que possa orientar, nós não estamos apresentando efeito nenhum. Eles querem o efeito, eles querem a amostra, eles querem apalpar. Se eles dependerem de mim, não vão ter nada. Exatamente. Mas eles vão conseguir desses falsos profetas, desses falsos cristos. Os gritos, falar Preencher mais alto, cantar mais alto, né? Então eles vão conseguir o efeito que nós, conscientemente, não podemos passar para eles, porque nós não vamos ficar com mentiras, nós vamos procurar passar a verdade. E a verdade a eles não está interessando, eles querem o efeito. Eles querem o efeito, e não a causa, eles querem o efeito. A causa somos nós que vamos tentar passar, mas eles estão querendo mais são os efeitos e não as causas. É isso que você falou agora, com toda razão, é isso tudo que você falou agora. E na realidade o Chico tem razão. Eles estão querendo Jesus. Tá? Exatamente.
Mas querem Jesus. Aquele Jesus de mais de 2000 anos atrás é aquele Jesus que eles querem. Exatamente aquele. Só que, né, o Jesus é o que ele deixou, né, para nós, né? É o Evangelho, né? É o que a gente Exato, tem. isso. E, Foi o que ele deixou, e não o sangue. é, A palavra, e não o sangue que ele deixou. Né? foi isso que o Chico falou. Eles estão aqui atrás, é por causa de Jesus. Eles precisam de Jesus. Querem Jesus, né? Você vê que o Chico tinha essa consciência. Tinha essa consciência. Mas essa procura que está meio lenta, né? Está meio lenta. É verdade. Tá. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O que eu acabei de falar, né? Exatamente. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, um sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto Só falar quanto uma coisa. o mais digno. Olha Ah, só. Ou de faculdades orgânicas especiais. A questão da mediunidade, tá? Falando, qualquer um pode ter, né? Nós falamos ainda há pouco. Né? São faculdades orgânicas especiais. A mediunidade tem muito a ver com né, o ser terrestre. Né? O ser terrestre. Tá? É um médium, um intermediário. Mas ela é uma faculdade orgânica. Por isso que muitos de nós não têm essa faculdade, né? Não desenvolvem. Então, está falando aqui, né? O reconhecimento não está ao alcance de qualquer um, independente é o de ser médium. Está falando aqui. É aquele que realmente quer, tá? Quer sair da onde está, do patamar que está e para um patamar, né? Estou falando de nível moral, de conhecimento, etc. É o que vai falar até agora aqui. A última frase desse parágrafo é sensacional. Vamos lá. o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Exatamente. Você acredita na palavra do homem que apresenta a você uma moral. Né? O consciente, a pessoa consciente acredita naquelas palavras que vêm de um homem que apresenta, em primeiro lugar, uma moral, para poder realmente merecer o crédito que hoje nós estamos precisando. Bom, Consuelo e Márcio não falam nada? Não falam nada. Tá tudo bem, vocês dois? Toda hora cai, aí vai que eu destruo a live de novo, eu fico com medo. Não entendi, Márcio. Aquela vez eu quase destruí a live, eu não consigo mexer direito. Vai que eu estrago tudo de novo, eu fico quieto, então. Tomando o coração. É isso aí. É isso aí. Consuelo, tá tudo bem? Então, bora, Elisa. Vamos lá. Item 6. Não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, versículo 4.1, capítulo 4.1. Bom, veja bem, quando Jesus desencarna, essa carta aí, João deve ter escrito talvez com ele com 80, 90 anos, então Jesus já tinha, quando Jesus desencarnou, João devia ter 16, 17 anos, tá? Era bem novo.
Tá? Então, se ele tinha 80 anos, vamos botar aqui, 60 anos depois do desencarne de Cristo, João, João escreveu suas cartas, escreveu o seu evangelho, a epístola, tá? A epístola não, o Apocalipse, desculpa, o Apocalipse, foi tudo muito depois, tá, da crucificação de Cristo. E começou a surgir um assunto que, infelizmente, a nossa doutrina, né, ainda, por questões judiciais, olha só, judiciais ainda existe dentro da FEB de alguns centros espíritas que copiam a FEB, né, em tudo. É que é a questão do Jesus fluídico. Jesus não tinha um corpo de carne. Tá? Pessoal, esse comentário, veja bem, esse é um comentário da época, né, logo após a morte de Jesus, tá? Já começou esses papos lá, estão rendendo até hoje. Kardec, na Gênesis, lá no capítulo, se eu não me engano, 14, então me lembro que é 64. Pois, não me lembro não, 58 é 64. Kardec fala sobre isso, que se Jesus não tivesse o corpo de carne, aquela cena da crucificação, do soldado enfiando a lança dele, seria um circo. São as palavras de Kardec e dos Espíritos no livro A Gênesis. Eu não vou lembrar do capítulo, tá? Não tenho certeza se é o 14, não. O Secuíta é 64. Tá? Tá do 14 para lá. Se não for o 14, é o 16 ou 17. 18 também não é, não. Tá? Então, João, porque médiuns, na época, né? Na época chamada de profetas, recebiam entidades que já queriam bagunçar o cristianismo desde o início. Quem lê o livro Francisco de Assis do Miramês vai ler que, antes de ele falar de Francisco de Assis, ele vai falar um pouco de Maria, de João, de vários, em espírito, antes de reencarnar na Terra, ou encarnar, não sei, não me lembro bem, tá? E eles fizeram uma limpeza no orbe terrestre e colocaram todos esses espíritos voltados ao mal numa certa posição, perto da linha do Equador, que é mais quente, né, para queimar bastante os miasmas, e eles ficaram por ali detidos por algum tempo. Não todos, né, mas grande parte. Né? Até fala que era a cidade do S. Em 1945, nós ouvimos falar alguma coisa sobre o S. Né? Estavam lá. Quer dizer, esses espíritos, após a partida de Jesus, logicamente, né, devem ter sido aos poucos sendo, né, liberados, reencarnados e tal, começaram a tumultuar o cristianismo lá no início. Está lá no livro Miramês que eu estou falando mais ou menos. Não são essas palavras, são as palavras do Miramês. Mas o que eu li foi isso. Tá? O livro é Francisco de Assis, Espírito Miramês. E João, vendo isso acontecer, escreveu numa de suas cartas para a comunidade cristã que confiava nele. Tá? Ele era, talvez, o último apóstolo vivo. Né? Os outros também já tinham tudo, tá, desencarnado de formas violentas. Né? Só João que não desencarnou de forma violenta, desencarnou normal. Os outros todos foram de forma violenta. Ele já combatia essa ideia de falso profeta lá. Ele viu isso lá. Então, nota-se que nós não mudamos muito. Nós ainda temos que melhorar muito, a humanidade, né? Tá bom? Alguém quer falar sobre isso? Alguém estava com o João lá, gente? João, pela idade dele, pela experiência de tudo que ele atravessou e tudo que ele viu, ele tinha bastante cabedal para falar de tudo que falou, né? E muito mais, né? O Evangelho de João, nós sabemos, ele é um pouquinho mais, né, assim, ele é mais espiritualizado que os outros. Mais Né? espiritualizado, exatamente. É mais assim, complicado, mais difícil, mas dá para se pegar, né? Bom, então é isso aí. Tá? O João, naquela época, já estava dando um conselho, que serve até hoje.
Não mudou muito. Continuamos precisando desse conselho de João. Então, vamos lá, então, ali. Vamos parar. São 8h27. Vamos parágrafo longo aí. Esse parágrafo é mais longo. Tá? E Pode depois parar vem aí, porque depois vem, a gente vai parar no meio do parágrafo. então vamos para o melhor, próprio C. Tá? Aí melhor pode deixar ler, pro dia 12. Dia pode 12. ler alguma coisa que você queira comentar e não vai dar tempo. Beleza, eu não comento quase nada disso. Deixar pro dia 12. Deixar pro dia 12. Ai, ai. Tá Elisa, bom. não precisava rir assim tão sarcasticamente. Você viu a vitrola, né? Valeu. Gente, vocês tocaram no assunto, né? Como eu falei do telefone de 10 anos. Se alguém quiser fazer algum desses estudos, ou todos, ou um ou outro, eu cedo o meu lugar, tá? Não tem problema não. Tá? Pensei que ele ia dizer assim, se alguém quiser me dar um telefone, não tem problema não. Também, também, Eu também. eu já estava preparado para dizer os dois não. Telefone novo e tirar ele Juro, da pensei que ele tela. ia falar isso. Se alguém quiser me dar um telefone Eu novo. já estava pronto para dizer não 2 vezes. Não, continua e não tem condições de te dar o telefone. Ou ainda vamos desligar a gravação, que eu vou fazer uma propaganda que a Elisa, tá? Nós estávamos conversando ainda há pouco, sobre a questão dos cobertores, né? Chegou o frio, tá? Isso. Pensei nisso Ah, essa semana. quem puder, eu vou ver se amanhã eu consigo chegar antes das 6, eu devo conseguir. Eu chegar aqui 5h40, 15 para as 6, vou ali na Magal e naquelas lojas que tem ali ao redor, na Rua dos Romeiros, para ver preço, se tem, né? Se tem que é. A dona Maria já falou que parece ter conta dificuldade, né, Elisa? Mas eu vou dar um pulinho lá e já trago alguma notícia para vocês. Eu vou direto, se tiver na Magal, já vou direto na Vânia, né, ficou amiga nossa lá, né? E já vamos trabalhar nisso. Pedir quem puder colaborar, né? Já fica aqui gravado o pedido e vamos, tá, todos nós, a partir de agora, eu vou colocar até no grupo, tá? Do Zap, para que a gente possa fazer esse trabalho esse ano de novo. Tá ok? Essa semana eu pensei nisso. Eu também Dessa, tinha pensado, mas não dessa botei em ajuda. ação. A Elisa foi bem lembrada. Né? A Dona Maria, né, Elisa? O crédito é dela, né? Madalena. Ela Madalena. é, Ela gosta é, de chamar ela de Madalena. é, ela que esse crédito aí. Né? Tá sempre, todo ano é ela que. Né? É, Agora sempre todo ano. ela que lembra. Ah, é, Verdade. acho que nós estamos Verdade. mal acostumados. Não é É isso? verdade. Seu É. Thomas colocou, né? Acho que É. nós estamos mal esperando ela lembrar, Dona Maria. Então é isso aí, gente. Tá dado o recado. Quarta-feira, Livro dos Espíritos. Sexta-feira, no Mundo Maior, né, seu Roberto? É. É. Vou Pronto. parar. Sexta-feira Alguém quer falar mais alguma coisa? Hum.